Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, dia 9/12 de 2021, 11 horas com 10 minutos, 19 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos, muita saúde e paz. Caros, eu vou começar os trabalhos falando do mini índice. Vou abrir meu energético aqui. Hoje é o Red Bull The Tropical Edition. O mercado batendo na porta de 107. Deve romper, na minha visão. A gente sempre faz esses racionais como se a gente estivesse num treinamento ao vivo, alguma coisa assim. Então, o que eu penso? Eu acho que vai repicar até o 107,305. E justamente no 107,305 é que vai definir. Talvez até o final da gravação busque ali 107,305, é ele que define o pregão de hoje, né? Se bater e voltar, provavelmente ficaria um pregão negativo. E se bater e passar, podemos ter algo novo. Deixa eu responder minha equipe que mandou os posts aqui pro Instagram. Ficou excelente. Terminando aqui eu vou postar. Então daqui a pouquinho bate no 107,305. Aí a gente avalia ali como é que chegou nessa região. Tem desequilíbrio ainda, né? Mais força vendedora, natural. Por isso que está caindo exageradamente, talvez. Fazendo uma varredura aqui pelo nosso querido broadcast. Produção industrial veio ruim. Né? Deixa eu passar aqui pelos principais drivers que saíram mais cedo, né? Por exemplo, a indústria de São Paulo acumula perda de 8,8 na produção em 5 meses seguidos de perda. Teve um comunicado hawkish do Banco Central ontem ao subir a Selic. O minério caiu 2,5% em quintal na China. China reabre torneira de financiamento para incorporadoras imobiliárias é algo bom, na minha visão. A produção industrial cai em 13 dos 15 locais pesquisados em outubro. Hoje o IPO da Nubank também está aí na crista da onda. IGPM cai 0,22, eu acho isso bom. Moeda de alta de 1,57 na mesma leitura de novembro. E nós tivemos investidor estrangeiro ingressando com quase 1 bi no dia 7, somando 5 bi 500 acumulados no mercado à vista no mês de dezembro. Então são drivers positivos. Essa queda é passageira, na minha opinião. Gerando oportunidade para quem está de fora. Deixa eu fazer a varredura aqui no YouTube, né? Prestigiando os nossos queridos amigos. Então vamos lá. Hélio João Zavala, parabéns mais uma vez e desejo continuado êxito em suas análises de investimentos, que assim seja, assim será. Obrigado pela sua presença no canal, seja sempre bem-vindo. Pessoal, comentem na área de comentários, peça algum ativo, expresse a sua opinião, aqui você é muito bem-vindo. Antônio Santos, professor, Prio 13, o intraday ontem registra cerca de 40% do volume total do dia. Entrou nos últimos 15 minutos de pregão com poucos negócios, o leilão teve grande volume. Se evidência significa que é institucionais manipulando e travando o papel? Acho que não necessariamente. Padrão se repetindo ultimamente, um ativo bem líquido, né? No diário está entre a média de 21 e 200. Disponha, vamos dar uma olhada aqui nesse ativo. Primeiro no diário, né? Prio 3. Eu acho que ela está armando aqui, Antônio, eu acho que tem duas situações aqui. A primeira, eu observo um ombro, cabeça, ombro invertido. Algo do gênero aqui.
E às vezes, né, você tem o padrão da formação de um pivô, né, ó, fundo, topo, fundo mais alto que o anterior, o rompimento de 22,90 selaria aqui o início de uma trajetória ascendente com alvo às 29. Agora no intraday, perto de leilão, né, acontecem alguns movimentos mais fortes mesmo. E é verdade, bem observado. Está corretíssima a sua leitura, bastante inteligente. Rafael Catani, Embraer, completa simetria 2360, na sua opinião, mestre? Obrigado pelo mestre, seja sempre bem-vindo, saúde e paz a você e sua família. Vamos ver a Embraer. Em BR3. A Embraer, para quem esperava uma correção, não está dentre as minhas preferências, né? Mas para quem esperava uma correção para comprar, tá aí a oportunidade. O 23 e 29 é uma região que pode encontrar alguma resistência, mas o alvo mesmo seria 23,73. Acho muito provável que teste esse patamar nos próximos dias. Bom volume ontem, simetria totalmente favorável à compra, correção simples até as médias, então eu vejo um período próspero para a empresa. E é possível que nós tracemos aqui também uma reta, né, linha de tendência de baixa, que é o mercado, né, às vezes é a época das cunhas, dos triângulos, agora é a época dos ocos, né, ocos invertidos, agora é a época das LTBs decisivas. Algumas têm cunhas, têm canais, mas as LTBs chamam de fato a atenção. Precisa consolidar e aí tem rumo livre a 23,73. Marcel Fernando Bonar, seja sempre bem-vindo, boa tarde, tudo de bom aí a você. Ele pergunta se eu já operei Kepler, que acha desse papel? Em outras épocas foi modinha de investidores. Eu conheço um grande trader de opções, fazia day trade de alguns ativos. Ele operava Milk 11 na época e quebrou em Kepler. O cara que era o rei das opções, ele quebrou, perdeu todo o capital em Kepler. E sobrou alguma grana, ele montou uma padaria lá perto do shopping Guatemi. Eu nunca operei, sendo bem sincero, mas tem uma liquidez razoável, não é o perfil de ativo que a gente procura, mas é aquela história. Quer operar o ativo, não fica alavancando no day trade, não faça termo nesse tipo de ativo, não opere vendido perto de fundo. Colocar um capital, de repente, né, metade do que se costuma colocar numa ação, pela complexidade da empresa, acho que faz sentido. Né? Determina um stop nesse caso e vida que segue. Ok, queridos? Muito bem. Então, se vocês puderem deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e principalmente atuar na área de comentários, eu fico muito feliz. Só responder aqui o meu filho. Deixa eu responder ele aqui. Ontem eu fui almoçar com meu filho no Garopa, né, um local especializado em frutos do mar. Ele está morando em Santo André, né? Eu estudei em São Bernardo, estudei em São Caetano, a família dele por parte de mãe mora em São Bernardo. Eu tenho muitos amigos lá, fiz faculdade, colégio técnico. Eu vou na barbearia, por exemplo, ontem fui na barbearia em São Bernardo. E ele está morando em Santo André, o emprego dele mudou para lá. Na verdade, ele mudou de emprego, a empresa é lá. Nós fomos no Garopa ali almoçar, depois fomos ao supermercado, comprar umas coisas lá para casa dele, de alguns utensílios, tal, que precisava. Ele pediu minha ajuda e nós encontramos um aluno no Garopa e um outro no... Na verdade não, nós encontramos um aluno no Garopa, ponto. Foi muito gentil conosco e depois, não, inclusive achou que nós éramos irmãos. Eu fui pai com 20 anos, né? Eu tenho 42, meu filho tem 22. E aí a gente foi no Carrefour do Oratório ali. Só que antes a gente tentou, ali na Rua das Figueiras, comprar algumas coisas no Pão de Açúcar, mas estava em reforma e ali nós encontramos outro aluno.
Geralmente eu pergunto o nome, mas a gente começou a conversar, dessa vez eu não perguntei. Um grande abraço aos dois, inclusive um estava com a esposa, acompanha o nosso trabalho há um tempo, eu fico muito honrado e feliz. E um grande abraço, falando que acompanham o canal diariamente, então saberão que o abraço é para eles, respeitosa e gentilmente. Eu tô com uma dúvida aqui, eu acho que o TradingView está com problema nos ativos negociados no Brasil. Tá mesmo. Não, na verdade, aqui tá o... tá até o dia 8, então eu vou fazer o que for Brasil, eu faço no Cartesia. Então, por exemplo, o minério de ferro tá normal. O minério de ferro eu acho que é um movimento natural de correção no tempo, até para depois tomar fôlego e continuar subindo. Bolsa de Xangai para o alto e avante. Deve encontrar alguma resistência somente por volta de 3.723 por aqui. Nikkei, correção normal, absolutamente normal, deve seguir trajetória também ascendente. O MMA, que é o fluxo para mercados emergentes, na minha visão, a parada é aqui nessa LTB. Talvez no início da próxima semana. Desejando um bom trabalho lá para ele. Está na época de provas da faculdade. E aí nós temos... A seguir eu vou colocar, queridos, o petróleo aqui na tela. Né? A média móvel de 21, eu comentei ontem que ela seria estressada, ela é o divisor de águas entre a compra e a venda, é o que determina se é repique ou inflexão. E os títulos americanos de 10 anos encontraram resistência na média, eu acho que esse ponto aqui, por volta aqui de 1,52, é o que separa o joio do trigo. Pode começar a ceder se partindo desse ponto, cumprir uma simetria em V até a 1,69 ali em cima. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, eu entendo que ele está com cara de topo mais baixo que o anterior e vai pelo menos testar aqui o 95,517. Daqui a pouquinho abrem as bolsas americanas, eu faço, né, as três mais o VIX e o EWZ. E falando de Europa, nós temos uma região importante sendo testada aqui na Bolsa de Londres. Acredito numa correção no tempo, quem sabe até no preço de leve para aproximar preço de média, de 21 no caso. França, a mesma coisa. Eurostock 50 idem, mas é uma correção para tomar fôlego. Esse tomar fôlego que eu falo é a entrada de novos compradores, aí o ativo vive novamente um movimento de alta, a mesma coisa que eu penso aqui na Alemanha. Ibovespa em dólares, rompeu a LTB, médias cruzadas para cima, eu acho que esse movimento vai ser contínuo, de vários pregões, com correções intraday até no diário no meio do caminho. E o milho não está funcionando, né? O TradingView está com... Não, o milho está. O milho... Eu acho que o milho deu o que tinha que dar, a gente tinha um racional de compra aqui embaixo, entregou na resistência, agora observar ver se ele abre uma nova oportunidade. O dólar realmente está... Aí o que for nacional, né, eu vou fazer no... O problema é que eu tenho tudo pronto aqui das carteiras, aí as carteiras depois eu repasso. Eu tenho tudo prontinho no TradingView. O TradingView raramente dá problema, mas quando dá é uma pane também, né? Um negócio impressionante. Para eu não esquecer, eu já vou começar pelo índice de consumo, que está lá no TradingView, salvo. Hoje está caindo, né? A gente teve... Tem esse negócio da programação da PEC, os senadores se sentiram traídos, aí os deputados dizem que até terça-feira vão definir, né, o direcionamento dos recursos. Arthur Lira não quis se comprometer, né, Simone Tebet fazendo campanha já, Rodrigo Pacheco também. São dois, com todo respeito, né? Mas como que a Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco, né, eles têm... Inclusive eu tenho alguma simpatia em algum nível pelos dois e tal, mas como que eles pensam, né, que eles podem ser candidatos à presidência da República com alguma chance de êxito, né? Tem coisas que
Eu não sei se de repente é para fortalecer uma campanha para um outro cargo futuramente. Eu não sei o que interessa a esses políticos, né? Tanto que no exterior, né, você tem dois, três candidatos, né? Aqui no Brasil, alguns candidatos chegam a ser cômicos, né? Como a Marina Silva, por exemplo. Então, assim, a assimetria para mim traz o preço aqui para cima. Então, uma correção normal depois da pinça de fundo. Deixa eu até colocar aqui no... Olha o que eu vou fazer. Ele vem para cá. Eu vou colocar aqui perto do Small 11. O índice de consumo. Daí tem o índice de energia. Eu vou fazer a mesma coisa. Índice de energia é uma referência importante. Eu penso que está bem robusto. Né? Já tem uma trajetória de zigue-zague ascendente, então assim deve continuar. Acho que tem um amplo espaço para subir. É mais um que eu vou jogar para cá. Vou colocar ao lado do índice de consumo. Então vamos fazer os ativos fixos aqui. Então tem Ambev. Será que busca ali o 107,350 até o fim da gravação? Ambev não está com vida ativa, é um ativo que eu passaria longe no momento. Nós tivemos um racional de compra aqui para entregar aqui em cima, Trading Idea. E aí o papel ele entregou o que tinha para entregar no curto prazo. A B3, SA3, ela fechou o gap, né, que era a nossa ideia para a guerrilha. Agora, acho que ela abre uma oportunidade para quem está de fora, até para swing trade, tem simpatia pelo papel. Deve desenhar alguma coisa parecida com o Mastro Bandeira. Banco do Brasil, correção sinônimo de oportunidade, ó, ela está aqui em região de topo anterior. BBDC4 ainda está dentro da caixa. Siri está dentro da lata ainda, eu acho que é uma rara oportunidade. Vide IPO do Nubank. Ah, professor, mas o Nubank é um banco digital? É, mas esses bancos aí são experientes, né? Tem as manhas, como dizem os mais jovens, né? E dificilmente esses bancos não modernizar-se-ão e algo do gênero. Então, para mim, Bradesco oportunidade. Itaúsa, a gente tem uma região bem definida de 10 com 10, cujo rompimento projeta uma alta mais forte. Quem sabe nós estejamos diante aqui do padrão. Opa! Aqui do padrão da alavanca, né? A YouTube, quando sai alguma coisa, eu acho que um cabeção bem invertido não cabe mais, falhou. Mas quando sai alguma coisa ruim em relação a PEC dos precatórios, sempre espraia nos bancos grandes e aí pressiona o índice, né? Às vezes as pessoas perguntam, né, como os políticos brasileiros podem ser tão corruptos. O detalhe é que além de corruptos, eles são incompetentes. Alguns são semi-analfabetos e tudo. Eu acho que deveria ter um preparo maior. Esse é um ponto. Enquanto eu vou traçando aqui, eu vou falando. Outros são burros mesmo, são incapazes, despreparados, não têm nem condições de entender como é que funciona uma PEC, por exemplo, ou alguma coisa um pouquinho mais complexa, por isso que tem aquelas anomalias nas votações. Só que, pessoal, detalhe, quem coloca eles lá somos nós. Hoje, com a internet, não dá pra... Na internet, Google, não dá pra pesquisar a vida do político antes. Pra votar bem, tem ótimos políticos lá, como tem qualquer... Ó, parece um triângulo, né? Toda categoria profissional tem ótimos, tem os ruins. Então aqui em Santander está numa região de suporte novamente. Eu vou marcar esse ponto, 32,50. Começar a trabalhar acima pode reagir sim. Aí o IFNC está numa região importante para variar a LTB. Eu vejo isso daqui como um mastro bandeira, uma visão otimista dos fatos. Índice de materiais, correção normal, né? Petróleo em queda, assim como o minério, então corrige mesmo. Aí Imob, né? Não é um movimento tão ruim, uma simetria, é praticamente um ombro, cabeça-ombro escondido aqui.
eu vejo com bons olhos, Small 11 e tal. Aí Petrobras. Petrobras é uma correção absolutamente normal, né? Seguindo o petróleo, longe de média, deve estressar essa parte alta aqui do triângulo do canal. Vale aproximando médio preço após uma baixa do minério. China 11 pode estar recuando aqui para formar um pivô, a simetria favorece a compra. Aí nós temos Cury. Ontem subiu bem, a Cury ela pagou dividendos, né? Quando paga dividendos tem que descontar do preço médio do ativo. Então vamos traçar aqui novamente. O fato de você trabalhar, pessoal, sem alavancagem, por exemplo, montou as posições, deixar correr agora, né, tira esse nervosismo, esse estresse do dia a dia. Então a LTB é o ponto, como é em muitos ativos, por isso que não pode fazer termo, alavancar. A Mel que não está tão forte, mas as bandas estão estreitando, deve explodir quando iniciar o movimento. Aqui acho que é possível nós traçarmos uma linha de tendência. Tá uma outra aqui também. E conforme eu orientei o grupo hoje, né, essa correção no mini índice, para quem estava de fora, entrou recentemente nos juntos até os 126 mil pontos, é a oportunidade de comprar, não lá perto da máxima. Perto da máxima, não. Local Web deve preparar um movimento importante também, a simetria que favorece a compra, em especial se romper a região de R$14,90 a R$15 e levar junto a média de 21. E aí nós temos Gerdau, né? Gerdau é a minha maior posição em bolsa, o ativo já trabalha aí com uma situação de lucro, porque tem que descontar os dividendos, juros sobre capital, correção para quem está de fora que abre, de repente, até oportunidade. Nós temos aqui o 29,18. Eu pretendo vender Gerdau a R$34, R$35 ano que vem. Então, correção normal, né? Correção no preço mais leve, aqui vai aproximar a média aí. E preço absolutamente normal. Aí nós temos DI1 F25. Né, tá subindo hoje depois do Copom. Se eu tivesse uma posição vendida em juros, nós acertamos a Trading Idea, eu encerraria pelo menos uns 60% agora. E o dólar que nós estamos vendidos, né, acionou um canal. Essa região é importante, né? Você vai trabalhar na parte baixa do Marubuzu, como é que vai fechar. As médias estão cruzadas em modo venda, eu vou observar de perto. Né? E no intraday, rompimento falso 5554. Né? Vamos ver como é que se comporta aqui na média de 21. Ela é sim um divisor de águas, assim como esse ponto. Ó. Se começar a trabalhar abaixo de 5578 e 500, aí pode realmente entrar força vendedora novamente. Ok? Fazer o IBOV, deu passo para as bolsas americanas. O IBOV eu vejo como uma correção normal no preço, né? Testando esse ponto de rompimento nos 10.400, foi bem pertinho ali. BOVA 11 a mesma coisa. Ó, tá testando o ponto rompido. Após bater o objetivo de curto prazo, que era o objetivo da semana, foi cumprido. Acima daqui, por exemplo, se amanhã romper seria fantástico, né? Tá testando aqui o ponto de rompimento. E no mini índice a mesma coisa, o ponto de rompimento 106,875 está exatamente aqui. Só que é interessante respeitar, né, o 106,875, sem dúvida nenhuma. E é um gráfico esquisito, né? Para não passar nenhum tipo de dúvida para quem está na compra, seria interessante sim romper, trabalhar e fechar acima do 107,305. Isso aqui é uma cunha praticamente, né? E tem esse gap. Se o mercado de repente virar, tiver algum tipo de ânimo diferente, olha o tamanho do gap, né? A gente pode ter até esse gap atraindo o preço, alguma coisa do gênero. E é importante esse momento, né? Porque as bolsas americanas abriram a 5 minutos, tal, às vezes muda o fluxo.
E é isso. Então, o que faltou fazer? Bolsas americanas, né? O VIX está em alta, tem um pouco de aversão a risco hoje, topo anterior. Mas nada significativo. O Dow Jones uma correção normal depois de um mega movimento. Né? Quase uma ilha de reversão aqui, respeitou o espaço entre as duas LTAs. Aí o S&P absolutamente normal, movimento corretivo depois da rápida recuperação. Índice Nasdaq idem. Né? Será que esse gap permanece aberto? Um gap de fuga talvez? E aí nós teremos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Mesmo com essa alta na abertura, ainda entendo que vai estressar, vai pressionar essa LTA. Então tem mais espaço para a nossa bolsa subir. Por quê? Porque isso daqui é um rompimento falso, né? De 20,74, um alvo mínimo a 16,92 e tem um eixo aqui da figura a 18,98. Então o teste dessa região aqui vai trazer o mercado para a LTA. Eu tenho pronto, infelizmente não está funcionando aqui, depois eu oportunamente atualizo Imersão Pocket e Carteira Ouro, todas elas com ativos gerando oportunidade ainda. Tem a composição na descrição dos vídeos anteriores. Saúde e paz a todos, pessoal. Deixem um like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. E eu só vou fazer um negócio que eu tinha prometido, porque promessa é dívida, né? Hoje é a última rodada do Cartola. Todas as minhas disputas particulares de 1 contra 1 eu venci esse ano. Apesar de estar com uma pontuação não muito boa no geral, mas eu venci. E tem uma contra o meu irmão Emerson, que mora lá em Jundiaí, que está 19-18. Eu liderei o campeonato inteiro. Cheguei a abrir 7 pontos. Aí eu fiz 19-14. Falei, você relaxa, né? Não tem jeito. Aí ele fez 19-15, 16, 17, 18. Ele ganhou 4 seguidas. E agora tá 19-18. Eu não perco mais. Mas se ele me vencer hoje, vai ficar com gosto de derrota, né? Eu tive as manhas de deixar ele ganhar 4 em seguida. Pessoal, é aquela mesma história. Vocês acham que, por exemplo, no momento que a bolsa explodir, que ela já começou o movimento, a gente estuda e se dedica a mesma coisa de que quando acontece na alta? Nem a pau. O mercado, quando está contra você, você estuda, se dedica, o teu nível de atenção, de alerta, estado de alerta é muito maior. E aprende-se muito. Ninguém quer que ande contra. A gente ficou 9 meses sem andar posições tranquilas, de final de novembro do ano passado até agosto desse ano. Né, a gente chegou a trabalhar uma parte na venda dessa queda, fomos montando as carteiras aos poucos, isso foi muito positivo, acertamos tudo no dólar, mesmo no operando acertamos tudo no milho. No mini índice, algumas ações, a gente tem alguma dificuldade, mas que será superada em breve. Mas o grau de aprendizado, de absorção, de dedicação no movimento adverso, ele é pior. Ele é maior, por isso que depois a gente fica tão ligado que a gente passa meses depois com as coisas tranquilas, como eu acho que começaram na semana passada. Então nós temos aqui praticamente um vencedor, que é o Alexandre Ferretti. Eu acho muito difícil o Vitor Fernandes buscar, mas quem sabe, né? E nós temos aqui Argentinos Cariocas FC, Eduardo Correia e André Schneider. Então, os melhores posicionados estão de parabéns, mas a imersão deve ir para Alexandre Ferretti. Amanhã eu atualizo que hoje é a última rodada. Que Deus abençoe o nosso trabalho, Família Investimentos. Vocês são muito importantes para mim. Vamos em frente, pessoal. Faca na caveira. Valeu!